Você com certeza já ouviu falar da revolução, da segunda revolução industrial em específico, mas não sabe tudo que eu tenho para te falar nesse vídeo hoje. Então fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer muito, mas muito a pena. Mas antes você já sabe, você já conhece, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, tudo bem com vocês? SOS História, professor Pedro Rissiopo, em mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Coisa linda, coisa maravilhosa, vídeo explosão de conteúdo top demais pra vocês. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando entra vídeo novo aqui e curte o vídeo também, porque não vai te custar nada, é totalmente gratuito, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Se você quiser tirar print desse quadro aqui que eu montei pra você, né, desse quadro aqui, deixa os espaços aí que estão aqui, ó, pra você, deixa os espaços abertos que a gente vai se aprofundar nos assuntos aqui. Então deixa os espaços aí e vamos pra cima, mas você já sabe, né? Produção, solta aquele gingadão aqui, aquele gingadão. Pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Galera, falando sobre segunda revolução industrial, se você ainda não assistiu o vídeo sobre primeira revolução industrial, assiste o vídeo sobre primeira revolução industrial, assiste o vídeo sobre esse tema, porque é muito importante que você saiba sobre a primeira fase da Revolução Industrial. Eu gosto até de usar o termo primeira fase da Revolução Industrial, acho mais interessante do que primeira revolução e segunda revolução, porque a sensação que dá é quando tem primeira revolução e segunda revolução que uma termina para a outra começar, mas na verdade é uma sequência, né? É um processo que está ali sendo continuado e uma fase passa para outra e ninguém está sentindo necessariamente que está numa nova fase de industrialização. Mas essa segunda revolução industrial, a segunda fase da revolução industrial, ela está localizada ali em meado do século XIX, tá? Colocando em datas, é óbvio que não dá pra gente cravar isso especificamente, porque como eu falei é um processo, a gente vai colocar ali 1850, é a segunda revolução industrial. Ela tem uma grande diferença para a primeira. Na primeira a gente vai ver que a Inglaterra é quem comanda a industrialização. A Inglaterra é a pioneira da Revolução Industrial. Já na segunda Revolução Industrial, nós temos uma ampliação do capitalismo para outros países. O capitalismo não fica restrito, não fica refém somente ali da Inglaterra. Vai para outros países, como por exemplo a Alemanha, né, que vai se unificar ali em 1870 e vai se industrializar pesadamente, como por exemplo a França também, que vai se industrializar bastante, como por exemplo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que são um outro país que vai se industrializar no século XIX, vai intensificar essa industrialização após a Guerra de Secessão, e também o Japão, que vai inclusive se industrializar por uma atitude forçada dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai ali numa pegada de imperialismo, de neocolonialismo, vai forçar a abertura do Japão e a industrialização, que é conhecida inclusive aqui como Era Meiji, que é uma grande fase de industrialização e modernização do Japão, do governo japonês, enfim, modificando muito as bases, a estrutura japonesa, que era uma estrutura muito medieval, né? Uma idade média japonesa muito viva ainda no século XIX. No caso da segunda revolução industrial, a gente tem algumas mudanças, né? Por exemplo, no caso da Revolução Industrial, a gente tem a utilização do petróleo como fonte de energia, diferente da primeira Revolução Industrial, que nós temos o carvão sendo utilizado como fonte de energia. Aqui nós temos o petróleo e o uso da eletricidade. Inclusive, eu não vou nem falar, não estou colocando isso como fonte de energia, mas só para ressaltar que eles passam a utilizar na segunda Revolução Industrial também o aço, beleza? Show?
tranquilo, não é fonte de energia, como eu falei, mas eles passam a utilizar muito o aço nas indústrias. E é óbvio que a segunda revolução industrial ela traz muitos impactos, né? Esses impactos eles estão inclusive ligados à questão de petróleo e de eletricidade, que vai aumentar a grande produção das fábricas, das indústrias. Esse aumento de produção, inclusive, acarreta numa falta de consumidores ali nos países europeus e, consequentemente, no neocolonialismo, que você também chama de imperialismo. Temos, inclusive, vídeo sobre isso também, tá? Então, esse imperialismo que rola no século XIX, ele é fruto da segunda fase da Revolução Industrial, porque a segunda fase da Revolução Industrial produz tanto, que falta mercado consumidor nos seus países e eles passam a disputar mercado consumidor nos países africanos e nos países asiáticos no século XIX. Então nós temos ali o aumento dos navios, os navios vão aumentar, vão se transportar mais rápido com o uso de eletricidade, por exemplo. As ferrovias estão sendo implementadas, cada vez mais implementadas. Nós temos o uso de aviões, né, o surgimento dos aviões ali no final do século XIX, o surgimento dos aviões. E nós temos também a implementação de rodovias. Ou seja, o que a gente percebe é que tudo isso aqui está gerando o quê? Uma interligação do mundo. Nós temos aqui portos para os navios, né? Temos redes fluviais, temos ferrovias, nós temos, oh meu Deus, me fugiu a palavra, que são aquelas formas de comunicação, ai meu Deus do céu, você está entendendo, né? Aquelas formas de comunicação através dos aviões, aqui são as hidrovias, ferrovias, me fugiu a palavra, e nós temos aqui as rodovias. Vai aparecer essa palavra provavelmente aqui na legenda. Nós temos aqui as rodovias também. Então a gente tem uma interligação causada por essa segunda revolução industrial, uma conexão muito grande causada por essa nova fase. E outra, a partir do século XIX, o surgimento do operariado é muito maior, né? Os operários surgem com muito mais força. E isso, consequentemente, leva a uma busca por maiores direitos. E esses direitos são os direitos trabalhistas, né? Porque os trabalhadores, os operários, inicialmente eram explorados sem ter um Estado que intermediasse as ligações de trabalho. Então nós temos aí uma luta muito forte desses trabalhadores por direitos trabalhistas, coisa que eles não possuíam, trabalhavam ali cerca de 16 horas, mulheres, crianças, homens, não tinham um salário mínimo pré-estabelecido, não tinha descanso semanal, férias, 13º, nada disso. Então isso vai sendo construído através da luta por direitos desses grupos de operários. E outra, nós temos novas formas de trabalho, novas formas de produção, pode-se dizer assim, né? Novas formas de produção, vou até melhorar aqui. E quando a gente fala novas formas de produção, nós temos aí o surgimento de duas formas de produção, o Taylorismo, né? Que vai inspirar, inclusive, o Henry Ford a criar o Fordismo, né? Que é uma forma de produção que aumenta a produtividade e, consequentemente, aumenta o lucro dos empresários. Beleza? Esse mesmo Henry Ford da empresa Ford que você conhece vai criar, inclusive tem vídeos também sobre essas duas formas de produção que são causadas por conta dessa segunda revolução industrial, por conta dessa necessidade de aumentar a produtividade das fábricas e das indústrias. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais e ativa o sininho também para saber quando entra vídeo novo aqui para você. Beleza, minha galera? Tamo junto, rumo à sua aprovação. Vambora, que vambora.